Amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo ainda mais o nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas nossas redes sociais, no Instagram, também no Facebook, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando durante toda a semana, né, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, o Conversa de Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração, e também aos sábados, o nosso programa ao vivo na nossa rádio NSC, a partir das 11 da manhã, inclusive, da nossa rádio NSC 98.7 FM, com os nossos debates e informações do seu clube do coração. E também acompanhando pela rádio NSC, pela DAIO 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, tá bom? E vamos falar aqui, pessoal, sobre os jogos que aconteceram aí, né? Derrota do Vasco da Gama, né? Continua no Z4, o time do Vasco da Gama, e o Flamengo decepciona dentro do Maracanã. O empate 1-1, um empate nada agradável para os flamenguistas, que nós vamos estar falando sobre esse momento aí, né, meus amigos? O Flamengo, com o futebol aí que tem aí no Flamengo, a torcida criticando o time, né, faltando raça dentro de campo, tá tendo aí, né, péssima atuação também na equipe rubro-negra dentro de campo. Mas vamos falar aqui sobre a situação, primeiramente, do Vasco da Gama para vocês, e inclusive aí o time do Vasco, para a gente entender, né, para a gente entender do jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza. O jogo foi no estádio do Castelão, e que tivemos aí, meus amigos, o time do Vasco da Gama tendo muitos problemas. Teve problemas, né, no primeiro tempo, fazendo marcação pelos lados, porque o time do Fortaleza tinha o objetivo muito grande, né, de estar pelos lados, né? Com certeza que a equipe do time do Fortaleza teve, né? E que a equipe do Vasco da Gama começou aí começando aí em tese do time do Vasco, dentro de um contra-ataque aí que ganhou em velocidade para buscando o Alex Teixeira, né? Mas o Tinga conseguiu o desarme preciso, né? Teve 2 ataques no início da partida para a equipe do Fortaleza, ou melhor dizendo, um ataque, né, na cobrança de falta do Caleb, e a defesa do goleiro, o Léo Jardim, também. Aí na primeira etapa que o time do Fortaleza, a zaga do Fortaleza se complicou, e o Barros ficou com a bola na entrada da área, mas ele errou o passe para o Peck. E aí teve algumas de lances, né, que a equipe do time do Fortaleza trocava passos na defesa e não mostrava pressa. E a equipe do time do Vasco, desse motivo que até digo para vocês, colocando o Alex Teixeira como centroavante, eu pensava, puxa, isso aí não é uma posição dele para conseguir estar no ataque, né? De posicionamentos. Pô, tem o garoto Ryan no banco de reservas, sabe? Que ele é centroavante de ofício. O Juan Cruz, que é o centroavante de ofício, que não foi relacionado. Por que o Alex Teixeira no ataque? O cara é de ponta, né? O cara que também faz função de meio de campo para armar jogadas, ou pelos lados também, né? E aí, nós vamos explicar isso um pouco mais à frente. A equipe do time do Fortaleza teve 3 chances, ou melhor dizendo, teve 4 chances em sequência, né? Aos 10 minutos, com o Bruno Pacheco faz uma grande jogada para a esquerda, passou pelo Paulo Henrique, foi à linha de fundo, foi ao fundo, melhor dizendo aí, cruzou, mas o Peck volta em velocidade e consegue o bloqueio. Desses problemas de colocação, de marcação, né? Que aconteceu nas últimas 2 partidas, que aconteceu, né? E a marcação na defesa e o avanço nos laterais do Fortaleza que aconteceu. Também teve o escanteio, com o Moisés cobrando o escanteio, o Léo Jardim saiu do gol, quase deixa a bola escapar, por pouco o Luciano não marcou, né? Aos 11.
Aos 13, o Galhardo deu um bolão para o Lucero livre na área, mas ele finalizou muito mal, perde a oportunidade de fazer o gol. E aos 15 minutos de jogo, aos 15 minutos de jogo, de uma triangulação do time do Fortaleza, do Tinga para o Galhardo, do Galhardo para o Galeb, entrar na lateral da área e chutar para fora, que seria um golaço nessa triangulação. E o Vasco da Gama tentando conseguir se achar na partida, né? Também com uma resposta, né, ao 17, né, com um contra-ataque rápido, né, com o Alex Teixeira. Ele carrega até a entrada da área e chutou forte para a defesa do goleiro João Ricardo. Aos 17, aos 18 minutos, também temos aí esse problema de marcação, e que o time do Fortaleza, eu estou falando para vocês, dos lances, por exemplo, aqui, do Moisés driblando o Paulo Henrique, invadindo a área pela linha de fundo, cruzou a bola, né, a bola e sai, né, ele bateu, a bola estava em cima da zaga, né, cruzou, né, e saiu, né, aos 18 minutos de jogo do primeiro tempo. E aos 20, Moisés cruzou e achou o Galhardo livre na segunda trave e cabeceou no cantinho, mas o Léo Jardim salvou o Vasco. E o Léo Jardim, nesses primeiros 20 minutos, ele salvou aí aos 5 minutos, né, com a cobrança do Caleb. Também teve aí do lance aí de agora, né, aos 20. Então, meus amigos, o time do Vasco da Gama falhava muito na zaga, né, principalmente na marcação lateral, né, e não conseguindo fazer uma marcação. Vamos continuar aqui, a gente tem que falar aqui sobre também dos lances do Fortaleza, os lances perigosos, também dos desarmes também, né? O time do Vasco teve alguns desarmes na partida, por exemplo, aos 24, teve um contra-ataque do time do Fortaleza com o Moisés, e o Galaza fez o desarme preciso na bola, foi aos 24, né? E outras mais, né? E teve uns ataques do Vasco do primeiro tempo, aos 23, com o Peck, né? Que foi muito acionado, na partida, né? Que tentou o chute, veio para o meio, foi para o meio, meteu o chute, mas explode no zagueiro Blites. E alternando nessa situação, aos 28, a equipe do Fortaleza teve perigos na área da equipe do Vasco da Gama, com o Tinga, que fez uma boa jogada na direita. Na hora de cruzar, acertar a bola na cabeça do Caleb, ele deu uma de zagueiro, teve uma falha na finalização. E aí teve a resposta do time do Vasco aos 33, né, com a jogada pela direita do Paulo Henrique, né, foi ao fundo, cruzou, mas o Brites acabou tirando, né, de cabeça. E o time do Fortaleza com o Hércules, que encheu o pé, mandou para fora, e o Léo Jardim espalmou. É a terceira vez que tem essa intervenção, o Léo Jardim. E a equipe do Vasco da Gama e quase foi um gol da equipe do Vasco da Gama, que teve uma troca de passes. Tudo começou com uma troca de passes entre o Paulo Henrique e o Capasso. Foi para o Jair, ele veio para o Jair a bola, que fez uma jogada e rolou a bola para o Figueiredo, né, que recebeu na entrada aí, bateu colocado, mas a bola explode na trave, que seria um gol, né, um lance importantíssimo para o Vasco nesse primeiro tempo, no primeiro tempo de partida. E aí seria um golaço, que seria um lance mais perigoso do Vasco no primeiro tempo, aos 35. E a equipe do time do Fortaleza tentando fazer o gol, né, tentando buscar o gol, com o Caleb, melhor dizendo aí, que fez jogada, né, que fez uma arrancada pela direita, tocou para o Lucero, né, na área, e ele chegou batendo de primeira, mas travado pelo Capasso, né, que ele teve esse perigo e fez o desarme na equipe do time do Vasco da Gama. E também numa cobrança do Tite de esquerda, né, e a bola desvia, e o Léo Jardim
tira de soco na bola, né? Mais uma vez, intervenção do goleiro do Vasco. E o Piton recebeu na área, né? A resposta do Vasco, recebeu na entrada da área e chutou o Lucas Piton, mas o Breiters tirou no meio do caminho. Então, a equipe do time do Vasco da Gama, o time do Vasco da Gama teve algumas chances de gol. A única chance de chance de perigo, chance de perigo aqui de gol, foi nesse lance aí, do chute no gol do jogador Figueiredo, que bateu na trave, né? Aos 35 minutos do primeiro tempo. Então, tivemos aí no primeiro tempo 7-6 em finalizações para a equipe do Fortaleza e 3-1 para a equipe do Fortaleza em finalizações no gol. Certo? E a equipe do Fortaleza teve aí, né, tem a equipe do Voivoda, do Juan Pablo Voivoda, que é um time que tem aí de velocidade, meio de campo, que tem uma estratégia, e o time do Vasco da Gama completamente, e até também pagou o preço de não colocar um centroavante, ou melhor dizendo, de ser muito mais ousado, sabe? Digo até o meu pensamento, na minha visão isso. É de você ser muito mais ousado na segunda etapa. Eu vou falar isso para vocês aqui, os lances. Nos primeiros minutos de partida, no segundo tempo, a equipe do time do Fortaleza foi com o Moisés, que recebeu livre na área e bateu para a defesa do Léo Jardim. Né? No rebote, o Piton chega para intervir, afastando o perigo. Essa é a quarta intervenção aí de defesa do goleiro. Estou contando aqui. 4 defesas aqui. A quarta defesa do Léo Jardim. E o Vasco correspondeu no lance do Peck, que ganhou em velocidade do Tite, que escapou de carrinho, invadiu a linha de fundo e toca para o meio, mas o Caio Alexandre intercepta o lance. E aí teve mais um contra-ataque. Isso aí foi 1 minuto de jogo. Aos 3, o Vasco teve mais um contra-ataque, né? Só pela esquerda, né? Pela esquerda de ataque, né? Mas cruzou mal, direto nas mãos do goleiro João Paulo. Ou melhor dizendo, João Ricardo, melhor dizendo. E aí, teve outra chance do Vasco. O time do Vasco teve com o Alex Teixeira que briga no corpo e recuperou a bola no ataque. Ainda o Galaza recebe livre na entrada da área e solta uma bomba, mas Tinga, né, se mete aí. Ou melhor dizendo, mas o Tinga mete o ombro na frente e tirou, e depois ficou caído no campo após a bolada, né? O Tinga que salvando a equipe do Fortaleza. E aí, daqui a pouquinho, temos aqui até também o time do Fortaleza e do Vasco fez as substituições, mas eu vou falar isso aqui daqui a pouquinho sobre isso. Certo? E aí, a equipe do Fortaleza teve chance de concluir o gol, né? Conseguindo uma chance. Sabe por quê? Teve aqui aos 9 que o time do Fortaleza ronda na área do time do Vasco da Gama e não consegue abrir os espaços, né? Abrir o espaço para conseguir fazer jogadas, né? No segundo tempo, né? E aí a equipe do Vasco só tentando conseguir uma marcação para tentar sair nos contra-ataques. E uma delas foi aos 11 com o Peck, né, que foi lançado na área, mas o João Ricardo saiu do gol e chegou primeiro na bola. E aí o time do Fortaleza teve chances de conseguir fazer. Teve chances de fazer. Primeiro, aos 13, Caleb cobrou a falta na área. Tite desvia e o Léo Jardim fez outra grande defesa, a quinta. No jogo, tô contando aqui. Só te contar aqui, eu tô contando aqui os lances aqui do Léo Jardim. Aos 17, o Caleb cobra falta e acha o Blitters entrando livre na segunda trave. E ele mergulha de cabeça e erra o alvo e o Bandeira deu impedimento. Se não existisse, se fosse gol, o VAR validaria, né? Que não existiu. Né? Que não existiu e seria o gol da equipe do time do Fortaleza, né? Principalmente aí que aconteceu. Não estava impedido. Aos 19, o Caleb é lançado na linha de fundo, mas o Léo chega primeiro e faz proteção e ganhando o tiro de meta.
né? E o Vasco da Gama, né, tentando conseguir recuperar na partida aos 21 minutos, né, com as intervenções, e teve pedido de pênalti também pelo lado do Vasco da Gama, né, que o Paulo Henrique fez a jogada pela direita, foi ao fundo e cruzou para trás, mas foi bloqueado e ficou pedindo pênalti por toque de mão, por mão na bola, mas a árbitra, que é a Edna Alves Batista, de São Paulo, da FIFA, não marcou. Seguiu o jogo. E aí, teve as substituições por parte do Fortaleza e do Vasco. Aí acontece em que a equipe do time do Fortaleza mexeu no meio de campo, saindo do Caleb para a entrada do Iago Pikachu e do Moisés saindo para a entrada do Guilherme, e também aí das 3 substituições no outro lado do Vasco da Gama, colocando aí o Barros no lugar do Homenazando, colocando o Matheus Carvalho no lugar do Barros, o Miranda no lugar do Capasso e o Egnaldo no lugar do Alex Teixeira. Eu posso falar aqui para vocês, acho que para mim foi um erro do treinador. Foi um erro do Cláudio Maldonado de não colocar o Ryan para fazer as jogadas aí como centroavante, né? Para tentar ser mais ousado. Ou colocando de um jogador mais, né, tentar pelo menos aí o Carabarral, inclusive, para tentar fazer o meio de campo. Mas teve esse erro. Não, a gente tem, assim, para tentar ser um pouco mais ousado. E aí a equipe do time do Vasco da Gama, com o Ignaldo no time, na segunda etapa, e entrou aí no time, já na finalização, né, com a participação dele aos 29, ele cabeceando para trás e achando o Figueiredo, que acha, homenageando aqui, que acha o Figueiredo, que chuta na entrada na área com perigo para fora, né, mas o lance foi invalidado, né, pelo impedimento, né, e a equipe do time do Fortaleza, com o Guilherme, que entrou no jogo no segundo tempo, cruzou na linha de fundo e achou o Galhardo, mas ele é bloqueado na hora exata do chute, né? Também, aos 32, o Hércules solta uma bomba de longe, mas por cima do gol, e a equipe do time do Vasco teve mais 2 chances para conseguir fazer, né? Teve 2 oportunidades. Primeiro, o Egnaldo invadiu a área na lateral, puxa para o meio, né, bate em cima da marcação, né, a equipe do Vasco tendo uma pressão no final na partida, e com o Figueiredo cobrando escanteio, Miranda subiu mais do que todo mundo e desviou para fora e passou muito perto do gol do João Ricardo. E aí teve aí mais substituições, tendo aí no jogo aí o Lucero, homenageando o Romero, entrando na vaga do Lucero, também o Rodrigo no lugar do Jair, e que pagando-se um preço de colocar o time um pouco mais atrás, né? Mais marcação do que ofensivo, né? E que o Vasco tem esse problema. Esses sérios problemas do esquema de não ter um meio armador, que eu já tinha falado isso no programa na rádio NSC, eu falo aqui de novo. E aí, né, tem esses problemas aí, sérios problemas. Aí teve aí, aos 40, o Bruno Pacheco ganha na corrida do Rodrigo na área, mas sem ângulo, bateu cruzado e não conseguiu achar ninguém. Aí foi para escanteio. E aí teve o gol do time do Fortaleza, né? Homenageando, teve o gol do Fortaleza aí, do lance, né? Do lance dos 40 que não foi escanteio, né? Que não achou ninguém no lance aí, mas sem ângulo, bate cruzado e não achou ninguém, o jogador Bruno Pacheco, né? Só para corrigir. E aos 41, com 2 gols, né? Em apenas 7 minutos, 7 minutos de jogo, o time do Fortaleza definiu o jogo. O time do Fortaleza definiu o jogo, né? No final da partida. Aos 41, com o Thiago Galhardo, e o Bruno Pacheco teve a participação decisiva dos 2 gols, né? O Bruno Pacheco. Primeiro lance do Bruno Pacheco, que recebeu do Romero, cruzou na cabeça do Thiago Galhardo, que ganhou no alto de Piton e cabeceia no cantinho, sem chance para o Léo Jardim.
E aos 48 minutos, com o gol do Romero, né, que o camisa 6 da equipe do time do Fortaleza cruza na cabeça do Romero, que manda no contrapé do Léo Jardim, balançando a rede do goleiro do Vasco. Então o camisa 6, para mim, é o craque da partida pela forma decisiva que ele teve, sabe? Pela forma decisiva e sendo acionado no segundo tempo. Então, o time do Vasco sentiu esses 2 gols no final da partida, lógico. Teve mais substituição da equipe do time do Fortaleza, com os 2 jogadores aí, o Thiago Galhardo saindo e o Hércules também, para as entradas do Boquetini e do Zé Wellington, e da entrada do Orediano no lugar do Galaza, que aí, que até pergunto para você, botar esse jogador aos 47 minutos de jogo do segundo tempo, né, que até também, se perguntando, até o GE.com teve essa informação, por que o Orediano não é titular da equipe do Vasco, né, que ele não se sente confortável a estar no meio de campo da equipe do time do Vasco, quer disputar pelas pontas com Gabriel Peck, com Figueiredo e tudo mais. E aí, meus amigos, certamente a equipe do Vasco tem esses sérios problemas de não ter um meio armador fixo, né, para tentar municiar o jogador, ou municiar os atacantes, né. E teve aí no último lance aí do jogo, que quase foi o terceiro da equipe do Fortaleza, em que o Bruno Pacheco puxou o contra-ataque, rolou para o Romero chutar para a defesa do Léo Jardim, foi a sexta, né? No rebote, o Miranda chega antes do Pikachu, impede o gol, o Bandeirinha marca equivocadamente o impedimento no lance. Se saísse, né, o gol, o VAR validaria. Então, quase seria o terceiro, né? Então, para computar as defesas do goleiro Léo Jardim, foram 6 ao todo no jogo. Então, inclusive aí, pessoal, que teve lances aqui, até também o Vasco da Gama, inclusive, né, teve mais postes de bola do que o do time do Fortaleza. Tivemos aqui 15-11 para o time do Vasco em faltas, 15-11 em finalizações para a equipe do time do Fortaleza, 6-1 nas finalizações no gol, né? Temos aqui, ó, o time do Vasco, no segundo tempo, teve aí 5 finalizações e nenhum ao gol, né? Isso é uma coisa bem complicada para a equipe do Vasco. Então, vai encarar contra o Flamengo, né? Teremos o clássico, né? Temos o clássico entre Vasco e Flamengo, né? Num jogo aí que, até porque, de um jogo que vai acontecer no Maracanã, nas equipes, né, não tendo bons resultados aí nessa rodada. Então, nesse confronto aí de agora aí, das 2 equipes, que eu vou te falar, hein? Dizendo aí, o time do Vasco tá no Z4, tá na zona de rebaixamento, né, que tá acontecendo aí com o Vasco. Não é brinquedo não, hein, pessoal? Que vai ter muita coisa a ser discutida no Vasco. E também pelo lado rubro-negro também, né? Porque empatou no Maracanã, quase 70 mil torcedores no Maracanã, mais de 65 mil torcedores, né? No estádio, no Maracanã, e ficou no empate 1-1, né? O gol do Marlon aos 3 minutos de jogo do primeiro tempo, e aos 33, o Ayrton Lucas fez o gol para a equipe rubro-negro, e até o Gabigol perdeu o pênalti no jogo, né? Inclusive. Então vamos falar aqui sobre esse jogo para você que está acompanhando aqui no nosso pós-jogo. E os lances, meus amigos, o time do Flamengo também fez uma atuação péssima nesse jogo aí. Também a torcida do Flamengo, com razão, teve a sua indignação, lógico. O torcedor do Flamengo tem essa parte de ficar chateado com o time, com o treinador, né, que também uma série de fatores que aconteceu no Maracanã, diga-se passagem. Então, falando dos lances do primeiro tempo, a equipe do time do Flamengo, que teve dos lances, né, que
o treinador escalou no meio de campo o Matheus França, né, na equipe do time do Flamengo. E aí, pelo modo de ver aí, no primeiro lance, né, que teve uma marcação de impedimento, depois do lançamento do do Fabrício Bruno, no ataque, inclusive, né, em que o Wesley dominou e estava impedido, nos primeiros segundos de jogo, né? E a equipe do time do Cruzeiro teve a resposta com o time do Cruzeiro, né, que teve a troca de passes, né, no campo defensivo, mas o time perde a bola, a posse, né, melhor dizendo aí, quando o Malo força o lançamento para o Bruno Rodrigues e erra a bola, né, para o jogador camisa 9 no ataque do Cruzeiro. E o Flamengo pressionou, né, com o Pedro, né, o Pedro tentou pressionar o Lucas Oliveira na saída de bola, né, mas a bola fica com o Cruzeiro na lateral e, de qualquer forma, o lance animou o torcedor do Flamengo, principalmente nos primeiros minutos. Mas aí o time do Cruzeiro, né, teve de uma forma que aconteceu aos 3 minutos o gol do Cruzeiro, né, que o time do Flamengo teve um erro de marcação, né, que o lateral recebeu o lançamento do Wesley na ponta esquerda, na lateral esquerda, toca para o Bruno Rodrigues, que devolve de calcanhar para o camisa 3, que fuzila para o fundo da rede. A bola ainda bateu nas duas vezes na trave antes de entrar para a rede, né? A equipe do Cruzeiro abriu o marcador no jogo. E tentando conseguir, aí teve mais 2 lances, né, que o time do Cruzeiro teve no jogo. Primeiro com o Bruno Rodrigues, que tentou passe para o Gilberto no meio de campo, foi desarmado pelo Léo Pereira. E também, após uma recuperação da bola, aos 7, o Bruno Rodrigues tentou arrancar em velocidade aí, mas perde na corrida para o Fabrício Bruno e a posse volta para o Flamengo. A equipe do Flamengo tentando se achar dentro de campo, né, com um lance, né, que o Flamengo tentando sair jogando pelo lado direito, mas a marcação do Cruzeiro fica em cima e o lateral não consegue avançar, né, que tendo aí o Wesley, né, pelo lado direito, o Wesley, né, e também aos 13 teve uma marcação de impedimento, né, que o Gabigol tentou achar o Wesley, mas estava em posição de impedimento nas costas da zaga do Cruzeiro, né, na zaga do Cruzeiro. E também teve um pênalti a favor do Flamengo, né, que teve aí um pênalti, né, de uma troca de passes em velocidade. O Pedro dominou dentro da área e é dominado pelo Igor Formiga. O camisa 9 do Flamengo pediu pênalti, mas o árbitro inicialmente deixou seguir o Luiz Flávio de Oliveira. Teve checagem no VAR e aos 18 marcou o pênalti. E aí que aconteceu, né? Aconteceu que o Gabigol perde esse pênalti, né? O Gabigol bate na trave, perde o pênalti e o atacante até domina o rebote e coloca para dentro. Mas o lance é anulado por considerar esse lance os 2 toques, né? Nesse lance aí do pênalti. Então, esse foi o 6º pênalti perdido no Flamengo, né? Nesses 4 anos de Flamengo. Esse é o 6º pênalti perdido com a camisa do Flamengo, inclusive, né? Apenas 6º pênalti perdido com a camisa do Flamengo, que ele é um exímio cobrador de pênaltis, né? O jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Que agora soma a 6ª cobrança de pênalti perdida, né? Com a camisa do Flamengo. Então, o jogador Gabriel Barbosa, que é o exímio cobrador, mas infelizmente não fez, né? Não fez o gol, né? Que isso foi aos 19, perdendo a cobrança de penalidades máximas, tá certo? E continuando o jogo, o time do Flamengo tendo problemas na marcação, né? E o time do Cruzeiro chegando no ataque, né? Que do Flamengo, por exemplo, chegando no ataque, o cruzamento do Pulgar é afastado por Oliveira, o Gerson domina o rebote e levanta na área, mas não dá em nada, não deu em nada. E no lado do Cruzeiro, que tentou sair jogando curto, né? Mas o Oliveira dá um toque curto e o Rafael Cabral, meu xará, né? Precisa dar um chutão antes do Pedro pegar a bola, né?
a saída de bola do Flamengo, né, dando uma pressão em cima, né, na zaga do time do Cruzeiro na saída de bola. E a equipe do Cruzeiro, o time do Flamengo, né, aos 23, tentou no lance aí com o Gerson, lançando para o Gabigol, que dominou da direita para o meio e chutou por cima. E mais um lance aos 26, né, do lance aí do Flamengo, que voltou a incomodar a saída de bola do time do Cruzeiro. O Matheus França rouba a bola na intermediária, chuta, mas a bola vai para fora, né? Foi para fora no lance do jogador da equipe do Flamengo, o Matheus França, né? E outro lance também do Thiago Maia e o Gabigol e até o Wesley conseguirem boa trama pela direita, mas o lateral erra cruzamento perto da área e a defesa do Cruzeiro afasta a tentativa de ataque. E o time do Cruzeiro dando a resposta em duas oportunidades, inclusive com o Neto Moura, aos 29, que tentou o lançamento longo para o Bruno Rodrigues, mas o atacante perto na corrida perde para na corrida para o Fabrício Bruno, né? E no lance aos 30 minutos, Machado roubou uma bola do Ayrton Lucas, mas força o lançamento e devolve a posse de bola para o Flamengo. E aí teve a oportunidade com o Matheus França, né? Que teve aí o lance aos 26, aos 31, Matheus França tentou arriscar. Arriscou de longe aí, né? Arrancou suspiros da torcida do Maracanã, inclusive, né? Tentando o chute. Mas o Flamengo empatou aos 33, né? Empatando a partida, né? Do lance do Wesley, que fez uma jogada pela direita, cruza, a bola passa pelo Gabigol no meio e o Ayrton Lucas no lado oposto para completar no fundo das redes, né? O lance aí, que acho que foi o 7º gol dele, né? Com a camisa do Flamengo, acho que foi o 7º gol dele com a camisa rubro-negra, né? Na equipe do Flamengo. Então, e dando esse empate, que sendo aí a situação de poder melhorar no jogo, né? A equipe do Flamengo tentando fazer as jogadas na lateral, ou melhor dizendo, no meio de campo, né? Que tem essa dificuldade no jogo de não ter um articulador que possa fazer as jogadas, e teve mais difícil ainda. E que a equipe do time do Flamengo teve com o Matheus França ainda, aos 34, que dominou na ponta esquerda, mas não passou pelo Oliveira e a bola devolvida para o Cruzeiro, né? Que o time do Flamengo teve essa dificuldade no meio de campo. Na base do meio de campo, a equipe do time do Flamengo, só por um detalhe, ele fazia numa espécie do espaço de tocar a bola na lateral direita, fazendo lance, no atacante devolvendo para a zaga, na lateral, de lateral para defesa, de defesa para o goleiro, de goleiro para defesa, para lateral, meio campo e ataque. É tipo U, é tipo uma letra U, né? Que você cria para tentar o passe, mas não tem um articulador, né? E aos 40 minutos, no primeiro tempo, no final da partida do primeiro tempo, que depois após a dividida com o Oliveira, o Matheus França cai no gramado, né, de dores, né, que foi atendido pelo departamento médico do Flamengo, né, que também teve dores aí, o Wesley teve no final da partida também sentido dores, o Léo Pereira, que foi substituído na primeira etapa, inclusive, do lance aí, teve a substituição dele aos 38 minutos, na primeira etapa, o Léo Pereira saiu para a entrada do Davi Luiz na partida, e por sinal, que pode, Rafael, o Davi Luiz entrou em campo e teve uma renovação automática, que vai até 2024. Lógico que teve aí a situação do jogador que se entrasse em campo mais 45 minutos, o Davi Luiz, que teria uma renovação automática até dezembro de 2024, mas não é bem assim. Então, vai ter aí uma nova conversa entre o jogador e os dirigentes, porque a torcida do Flamengo está pegando no pé dele, lógico que está tendo resultados negativos, ou melhor dizendo, atuações que não agradaram o torcedor. Então vai ter aí uma nova conversa com o jogador, né, diga-se passagem. E o time do Cruzeiro teve duas chances, né, com o Neto Moura, que cruzou na direita, e o Machado cabeceou, mas o Matheus Cunha defendeu com tranquilidade. E outra do
do lance do Igor Fumica, que tentou avançar na lateral direita, mas foi desarmado na boa pelo Gabigol. E aí, o time do Flamengo, no final da primeira etapa, teve algumas chances, por exemplo, aí, do lance do Matheus França, né, que conseguiu uma boa jogada pelo lado direito, mas o Wesley erra o cruzamento e a defesa, né, do Cruzeiro rebate. E as chances do Cruzeiro, né, que tem aqui, aos 45, o Machado arriscou de fora da área, mas a finalização rebate em Pulgar. Aos 46, após a confusão na área, o Machado diminuiu o rebote, ou melhor dizendo, dominou aí o rebote, melhor dizendo, na entrada da área, arriscou a finalização, passou muito perto do gol do Matheus Cunha. Jogada de perigo. E aos 48 minutos do primeiro tempo, o Wesley tentou apostar a corrida com o Marlon, mas a bola bate pela última vez no lateral do Flamengo e foi tiro de meta para o time do Cruzeiro. Era do time do Flamengo, né? O Wesley do Flamengo. Eu tô até confusão aqui, numa confusão, será que é o Wesley do Cruzeiro ou do Flamengo? É do Flamengo. Aos 48 o Wesley do Flamengo tentou apostar a corrida com o Marlon, mas a bola bateu pela última vez no lateral do Flamengo e é tiro de meta para o Cruzeiro. E do lance, e que passou muito perto nessa bola no lance, e que o Cruzeiro chegou ao ataque, no ataque aí, depois da bola, de uma boa troca de passes aí, após o cruzamento direto, o Gilberto sobe mais do que os zagueiros e passa muito perto do gol do Matheus Cunha, né, de uma chegada forte no ataque do time do Cruzeiro. Então, a equipe do time do Flamengo, meus amigos, a equipe rubro-negra, tivemos aqui, pessoal, finalizações aqui de 8 a 8. 8 finalizações a cada, né? 8 finalizações cada. E 2-1 nas finalizações no gol. Então, finalizações no gol só nesse gol do lance do jogador Ayrton Lucas, né? Na rede, né? Então, a equipe do time do Flamengo aí teve dificuldades. A equipe do Cruzeiro teve uma marcação para sair nos contra-ataques, né? Vendo o time do Cruzeiro tendo uma estratégia, né, na partida, porque usando o 4-3-3, o time do Cruzeiro foi com o Alisson, o Neto Moura e o Felipe Machado, botando os dois pontos que são bons, né? O Wesley e o Bruno Rodrigues, que são perigosos, que a equipe do Flamengo tentando conseguir prestar atenção nas jogadas, e o Flamengo não entendendo, a equipe não se entendia, né, com essa posição, né, de não ter um cara articulador. O Gerson fazendo do lado esquerdo e o Matheus França tentando conseguir fazer a jogada pelo lado direito, que é do Arrascaeta. Só que o jogador vai pela ponta para tentar conseguir a jogada pela ponta direita, né? Não é um exímio armador, certo? E aí teve esse problema no jogo, né? E isso que acabou representando alguns erros do Flamengo defensivo, de marcação, né? Que até de uma forma que acontecia. Até teve protesto depois do gol do Flamengo. Depois do gol do Flamengo aos 33, a torcida do Flamengo protestou, tudo mais, até no Maracanã, inclusive. E no segundo tempo, a equipe do Flamengo teve um jogo muito brigado no início do segundo tempo, né? Teve um jogo muito brigado no início do segundo tempo. Um jogo bastante brigado no início do segundo tempo. E o Matheus França teve uma jogada para o Ayrton Lucas, mas o lateral não alcançou a bola na esquerda nos primeiros minutos. E aí o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tentou umas chances aí com o Wesley, que tentou fazer um drible em velocidade, mas o Ayrton Lucas tirou aos 7. O Machado passou por 2 no meio de campo, se empolgou e arriscou de muito longe e foi por cima do gol do Flamengo. A bola, né, foi por cima do gol do Flamengo. O Gilberto, aos 10, recebe com liberdade no meio de campo, chutou de muito longe, o Matheus Cunha agarrou
com facilidade, certo? E a equipe do Cruzeiro teve mais ataques, né? Que chegando mais os ataques, né? Inclusive, né? Chegando mais nos ataques, inclusive, né? Com o Wesley no cruzamento, né? No cruzamento do Wesley no lado direito, que foi ruim, foi direto nas mãos do goleiro Matheus Cunha. E aí teve as substituições, né? Com o Igor Fumiga, que já tinha um cartão amarelo na partida, entrou o William na vaga dele. E aí teve o Matheus Vidal no lugar do Matheus, ou melhor dizendo, no lugar do Neto Moura, né? Então o Matheus Cunha, o Pepa, o que o Pepa fez? Tirou o jogador de volância, né, tirou o volante e colocou o meio armador. Tipo, o jogador que possa fazer, tentar conseguir ter uma armação na equipe do time do Cruzeiro, né? Colocando a equipe do Cruzeiro mais à frente, né? E até colocou também o Henrique Dourado no lugar do jogador Gilberto. E aí teve um centroavante na equipe. E a equipe do time do Flamengo tentou fazer uma mudança, né? Com o Matheus, com o Everton Cebolinha, né, entrando na vaga do jogador Matheus França, né? E aí a equipe do Flamengo, né? A equipe do time do Flamengo teve um lance com o Pedro que se chocou com o Luciano Castan dentro da área e pediu pênalti, mas o juiz não deu, seguiu o jogo. E no contra-ataque do Cruzeiro, né, o Bruno Rodrigues foi desarmado na hora, né? E a equipe do time do Cruzeiro teve ataques, né, de perigo no jogo do segundo tempo. E aí o time do Flamengo tentando alguma coisa nesse início na segunda etapa, com o Cebolinha recebendo o lançamento na esquerda, né, toca para o Gerson, que tenta o cruzamento e é impedido. E no rebote, o Davi Luiz arrisca de longe e a bola sai para o escanteio depois da rebatida. E aí o time do Cruzeiro teve algumas oportunidades de perigo. Por exemplo, aí, aos 18, de um contra-ataque puxado pelo Matheus Vidal, tocou para o Marlon na esquerda, que cruzou na medida para o Henrique Dourado, e o camisa 99 chutou de primeira e a bola passa perto. E o outro lance aos 21, com o Stênio, que entrou na vaga do Wesley do segundo tempo, recebeu na direita, driblou Davi Luiz já dentro na área para a grande defesa do goleiro Matheus Cunha, que fez grandes intervenções no segundo tempo. E se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo já tinha perdido. E até porque o time do Cruzeiro foi melhor no segundo tempo do que o Flamengo em lances aí. Então, aí sabe como é que é isso. Também teve aí um lance do Pulgar, né? Que dá a cavadinha para dentro da área, o Gabigol amacia, mas o Oliveira afastou antes da bola chegar ao Pedro, aos 20, né? Também, do lance também com o Pulgar, aos 25, que tentou o passe por cobertura, né, para o Gabigol, no lado direito, mas o Luciano Castan apareceu na hora exata para cortar a jogada, para tirar, para desarmar a jogada. E aí, também dos lances também aos 25 também, que o Flamengo tentou conseguir mais uma vez, mas no lance do Ayrton Lucas, que cruzou sem direção também, o Marlon, ao tentar afastar, chuta a bola na própria cabeça e a sorte do lateral é que a bola foi para as mãos do goleiro Rafael Cabral. Sobre isso aí, decisões equivocadas, de lances equivocados, né, de jogadores do Flamengo. Que principalmente que aí fica, até a pessoa do Flamengo ficou impaciente. E aí teve 2 lances do Cruzeiro com as boas defesas do goleiro Rafael, do lance das 2 defesas do goleiro Matheus Cunha do Flamengo. Primeiro, 29, com um lance em velocidade do Bruno Rodrigues, tocando para toca para o jogador Henrique Dourado, que ajeitou para o Machado e para finalizar de primeira, e o chute foi parar para a defesa do goleiro Matheus Cunha aos 29. No mesma jogada, o Bruno Rodrigues dominou com o espaço na ponta esquerda, ajeitou o corpo e chutou colocado. O Matheus Cunha se estiga todo para fazer defesa espetacular. Olha, se não fosse para o Matheus Cunha, o time do Flamengo, se não fosse por ele, o Matheus Cunha, o Flamengo sairia derrotado. Essa é uma coisa que eu tenho que falar aqui.
E o time do Cruzeiro chegando mais ao gol, atacando mais, né? Isso que tá tendo aí, chegando muito mais, e que até também teve mais uma substituição, né? Colocando aí o Matheus Jussa no lugar do Alisson, né? Tentando conseguir mais chegar no ataque, colocando mais à frente o time do Cruzeiro, e o time do Flamengo ficou mais acuado lá atrás, né? Aí ficou mais acuado, não tendo meio de campo, não tendo um meio armador, e o time do Cruzeiro tentando procurar espaço para conseguir fazer. E aí, teve aí no lance com espaço na esquerda, o Bruno Rodrigues, o Marlon cruzou para o meio de campo da área, antes que o Matheus Vidal aparecesse para chutar, e o Gerson chega dividindo e afastou, que seria o gol do Cruzeiro, o gol certo da equipe do Cruzeiro, e a equipe do Cruzeiro estava chegando muito perto do gol. Antes disso, aos 30, o Machado cobrou o escanteio e o Dourado cabeceou para o lado do gol, e a equipe do Cruzeiro chegava mais com perigo para virar o jogo do que o Flamengo fazer o segundo, né? E a equipe do Cruzeiro tentando conseguir achar as oportunidades, por exemplo, aí do time do Cruzeiro, né? Com um lançamento aí para o Henrique Dourado, o Bruno Rodrigues, aos 39, né? Mas exagera a bola, vai diretamente nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Flamengo teve a chance aí de gol, né? O time do Flamengo aos 34 com o Wesley, né? O Matheus Jussa afastou o cruzamento perigoso do Wesley, que tinha o Gabigol como destino, e aos 37 o Cebolinha tentando arrancar pelo lado esquerdo, vai para a linha de fundo, cruza para ninguém aparecer para completar, né? Até porque o Pedro também, né? Por exemplo, que não vinha chegando a bola para ele, né? Isso até tem gente que reclamou, o Pedro não tá jogando bem, não tá jogando bem. Porque não tá chegando a bola para ele. Não vinha chegando a bola para ele. Isso é uma coisa complicada. Isso que é o mais preocupante, né? Que até porque contra o Corinthians, que não estava na mesma sintonia do time em poder de saída de bola, na marcação da saída de bola do Corinthians, agora não está chegando a bola para ele. Isso que está aí preocupando o torcedor. E aí a equipe do time do Cruzeiro teve algumas chances de perigo aí no final da partida. O Cruzeiro, primeiramente com troca de passos no campo de ataque aos 41 minutos, mas tem dificuldade para infiltrar na defesa do Flamengo, né, nesse final da partida. E também o Marlon cruzou pelo lado esquerdo, da esquerda, melhor dizendo aí, e o Dourado desviou a bola na primeira trave. O Stênio finalizou na direita e a bola passa por cima do gol, né? Passou por cima do gol e foi muito pouco, né? E teve muitas chances a equipe do Cruzeiro no final da partida, que eu vou falar para vocês. E o Flamengo teve algumas chances de gol, inclusive com o Vitor Hugo, que entrou na vaga do Thiago Maia no segundo tempo, arriscou no meio de campo, arrancou no meio de campo, né? Do meio de campo até a entrada da área, arriscou, a bola desviou e sobra limpa para o Cebolinha, o camisa 11, mesmo livre, prefere puxar para dentro da área e foi desarmado. E aí não deu certo. E a equipe do time do Cruzeiro é um jogo de lá e cá agora, o jogo de lá e cá. A equipe do time do Cruzeiro com a chance de gol com o Henrique Dourado, que forçou o lançamento e chuta o chão, e a bola vai fraca, e o Davi Luiz, porém, erra a rebatida e a bola vai para a lateral, né? Também a zaga também do Flamengo não teve uma boa noite, né? Principalmente do Davi Luiz, né? Inclusive, né? E o Flamengo que errou o lançamento no campo defensivo com o Pulgar aos 45, Dourado domina na entrada da área, mas finaliza por cima, e o Flamengo deu resposta aí com a roubada de bola do Gerson, né? No meio de campo, o Cebolinha arrancou e toca para o Gabigol, que passa por trás das costas da defesa e finaliza para a defesa do goleiro Rafael Cabral, meu xará, né? Aos 46. Aos 47 minutos do segundo tempo, né? O time do Flamengo teve outra chance com o Gerson, que cruzou na esquerda e a bola foi desviada, né? E Cebolinha dominou o rebote na entrada na área e chuta,
colocado e finalizou, e a finalização vai por cima do gol do goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral. E aí o time do Flamengo tentando conseguir algumas chances, tentou fazer as jogadas, né, com aí do Lucas que fez o cruzamento, o Matheus Jussa afastou antes da bola chegar em Gabigol, e outro lance aos 50, isso foi aos 48. E aos 50 minutos, o Gerson briga pela posse com o Oliveira, o Cebolinha domina, toca para o Gabigol, que chuta e a bola passa perto, né, da trave do Cruzeiro, né? E a equipe do time do Cruzeiro, né, e até no final da partida também, que o Wesley estava sentindo dores, né? Sentindo dores no joelho, que até aguentou no sacrifício, porque não pode ser substituído, né? Tem que ter uma parada, né? Que fez aí as 3 substituições do treinador, e tem que ter alguma parada para fazer substituição, né? Equipe do time do Flamengo, e aí até porque o Wesley foi para o sacrifício e preocupa para o jogo de quinta-feira na Copa do Brasil, né, contra a equipe do Fluminense. E aí temos aí o Cruzeiro tentando as catadas finais, né, aos 50 na cobrança, em que o Cruzeiro conseguiu a falta no meio de campo após o Cebolinha, né, derrubar o Henrique Dourado, lógico, e aí teve, né, o Marlon chutou de forma perigosa e Matheus Cunha espalmou para fora, né, que seria o lance do Cruzeiro, de virar a partida. E aí, o time do Flamengo teve vaias do torcedor da torcida do Flamengo para o time, cobranças dos torcedores, não só dos jogadores, mas também dos dirigentes, lógico, né? E também os jogadores, os torcedores falando que o time do Flamengo não se esforça pela vitória, e não se esforçou pela vitória, de uma vitória que seria muito importante, mas o Flamengo agora tem aí um desafio de encarar contra o Vasco da Gama de um clássico, né? De um clássico estadual no Campeonato Brasileiro, e que possa ser de uma situação importantíssima para as pretensões do Flamengo nessa temporada. Então, primeiro jogo contra o Fluminense no Campeonato da Copa do Brasil, no segundo jogo nas oitavas de final, na Copa do Brasil, e também no jogo do dia 5 contra a equipe do time do Vasco da Gama. Então, vai ser de total pressão. A equipe do Flamengo está na 8ª posição do campeonato com 13 pontos, né? E aí, falando sobre isso, e que também, pelo desempenho que o time do Flamengo teve com o Sampaoli, né, dentro de campo, que aconteceu, e aí, falando sobre esse detalhe, e que a torcida do Flamengo, durante alguns jogos, pelas péssimas atuações, e que isso acabou, infelizmente, tendo essa situação complicada, né, de ver esse time do Flamengo na atuação do time, que é uma situação que também, só para eu falar aqui para vocês, dos lances aqui, até do lance do pênalti também do Gabigol, que foi o 6º pênalti perdido pelo jogador do Flamengo, né, que chegou ao Flamengo desde 2019, desde 2019, né, do lance do Gabigol, do pênalti. Deixa eu ver aqui, do lance do pênalti, que acho que foi o 6º pênalti perdido, né, do Flamengo. Deixa eu ver aqui, acho que foram 48 cobranças, 48 cobranças de pênalti, 42 convertidos, 4 na trave, 1 defendido e 1 para fora. No total, 87,5% de aproveitamento do jogador rubro-negro, né? Esse retrospecto de agora do jogador camisa 10 do Flamengo. E aí o gol do Ayrton Lucas, que foi o 7º gol dele em 71 jogos, né? Correto. E, né, principalmente aí, meus amigos, principalmente o time do Flamengo perdendo esse resultado, o resultado positivo até do jogo, e que o Flamengo vai ter uma grande pressão nesses 2 jogos, desses 2 clássicos aí que vão vir pela frente. Uma pela Copa do Brasil, outro do Brasileiro, que nós vamos ver aí, tá bom? E que, principalmente, que nós vamos ver. Então, retrospecto aqui as estatísticas, né? Falando aqui,
o Flamengo teve mais posse de bola, 68% contra 32% de posse de bola do Cruzeiro, 68% contra 32%, né, do Cruzeiro, né, a equipe do Flamengo teve mais posse de bola, com 68%, repito, 18-12 em faltas, né, no jogo todo, 18-16 em finalizações para o Cruzeiro e 6-2 em finalizações no gol para a equipe cruzeirense. Então, teve mais chances o Cruzeiro do que o Flamengo em finalizações. Então, o Flamengo precisa abrir o olho, né? Porque acontecimentos tão grandes aí que até de situações aí nada que não estão sendo agradáveis aí para os flamenguistas que estão assistindo futebol, que agora no Maracanã teve esse empate do Flamengo. Um para o Flamengo, gol do Aído Lucas, o sétimo gol dele em 71 jogos, Aído Lucas fazendo o gol do Flamengo, e o Marlon pelo lado do Cruzeiro, né, que fez aí o seu segundo gol em 12 jogos pelo Cruzeiro, né? Então, 1-1, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, e vamos ver o que vai acontecer no clássico, né? No próximo dia 5 de junho, entre Flamengo e Vasco e Flamengo no Maracanã, o clássico dos milhões pelo Brasileirão. Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, a todos. Agradecimento aí de coração a todos que acompanharam aí o nosso pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho e também acompanhando sempre pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o Conversa de Torcedor, e também acompanhando sempre o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 6 da tarde, às 18 horas no YouTube, e também acompanhando o Conversa de Torcedor às 11 da manhã de todo sábado, tá bom, pessoal? Acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet, também pelas plataformas da Rádio NSC, no Instagram, também no Facebook da programação da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia, tenham todos um excelente final de semana. Ó, temos aí mais jogos aí no final de semana também, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho temos aí o jogo entre o Fluminense e Corinthians, na Arena Corinthians, tentando uma luta de chegar à segunda colocação do campeonato, encostando no Botafogo, e o Alvinegro encara contra a equipe do América Mineiro neste domingo, às 7 horas da noite. Vamos torcer pelo futebol do Rio, que vença, que prevaleça a vitória para o futebol do Rio de Janeiro. Valeu, galera, até o próximo vídeo com vocês aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e tchau, tchau!